Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, queridos alunos, eu sou o professor Gustavo Naiva e hoje nós estamos aqui para a nossa aula a respeito do Judiciário Brasileiro, né? Nós vamos falar a respeito da organização do Judiciário, dos órgãos que compõem o nosso Judiciário, né? Da função do Judiciário, mas para adentrar nesse assunto, primeiro nós precisamos falar a respeito de jurisdição, né? A palavra jurisdição, ela vem do latim, que quer dizer juris e discertis, né? Que justamente diz dizer o direito. Bom, podemos definir que a jurisdição ela é o poder que o Estado detém, né, para aplicar o direito a determinados casos, com o objetivo de solucionar conflitos e interesses, né, e com isso resguardar de fato a ordem jurídica e a autoridade da lei. A jurisdição é justamente o poder, né, o dever, a função e a atividade do Estado. Professor, não estou entendendo. Vamos entender aqui rapidinho, ó. A jurisdição, ela é o poder, né? A capacidade de impor a sua vontade, a imperatividade estatal. Então, de fato, o Estado tem esse poder de impor, né, a sua vontade. O Estado, ele também tem o dever, né? O dever do Estado de prestar tutela jurisdicional a quem solicita, de fato. Bom, o Estado, ele não pode se excusar, né, de prestar essa tutela jurisdicional. Ele também tem como função promover a pacificação dos conflitos, né? A pacificação dos conflitos em sociedade, dos conflitos, das lides, né? Então, a jurisdição, ela é a atividade, né? E essa atividade é justamente o complexo de atos jurídicos praticados pelos juízes, né? No processo, justamente no processo. Então, já sabemos que, de fato, a jurisdição, o Estado, né, ele tem o poder, o dever e a função, e é a atividade do Estado a jurisdição. Bom, a jurisdição, ela, de fato, atua por meio dos juízes de direito. Então, e também pelos tribunais, né, regularmente investidos. Bom, a jurisdição, ela é uma atividade do juiz, quando aplicada. Quando o juiz, de fato, ele aplica o direito ao caso concreto, né, ele vai, de fato, regulamentar o processo mediante a provocação de alguém que exerce o direito de ação. Então, a jurisdição é a atividade do juiz quando aplica o direito em um processo regular. Então, quando o juiz, de fato, ele vai aplicar o direito, né, naquele processo regular, ele vai fazer valer a lei, justamente ele está fazendo a atividade jurisdicional, né, que é a ele inerente, o juiz. Bom, a função jurisdicional, ela só atua diante de casos concretos e conflitos de interesse. Por quê? A lide ou litígio é sempre na dependência, né, da invocação dos interessados. Então, quando há esse conflito de interesse, de fato, né, há a provocação do judiciário e o judiciário vai poder atuar, né, fazer a sua função jurisdicional. Bom, o conceito de lide, a gente precisa de fato entender o conceito de lide para poder, né, compreender a atividade jurisdicional e justamente, consequentemente, né, do processo e da ação. Lide, de fato, né, para haver uma lide, segundo Carnelucci, deve haver um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Professor, eu não entendi o que de fato é uma lide, eu não compreendi nada do que o senhor falou a respeito de lide. O que é essa pretensão resistida, né? O que é essa qualificação por uma pretensão resistida? Vamos ao seguinte exemplo. Joãozinho, de fato, tem um terreno, né? Que é um terreno muito bonito, tem algumas plantações lá nesse terreno, tem toda a documentação daquele terreno e tem a posse e a propriedade, tudo regular. E Pedro, determinado dia, passa pelo terreno de Joãozinho e diz, olha, tenho a pretensão de ficar com esse terreno, né? Então ele procura Joãozinho e diz, olha, eu vou ficar com o teu terreno.
Aí Joãozinho diz assim, como assim, Pedro? Como é que tu pretendes ficar com o meu terreno, né? Qual o direito que tu tem de fazer isso? Então ele resiste àquela pretensão inicial de Pedro de obter aquele terreno para ele, não importa a forma, né? Ele diz, não, eu não quero, eu não vou te dar o meu terreno, eu não vou deixar tu invadir, né? Eu não vou te vender. Então Pedro, né? Então há justamente esse conflito de interesses entre Joãozinho e Pedro, né? Justamente porque Joãozinho resiste a essa pretensão de Pedro de ficar com o terreno. Então, justamente, a gente diz que uma pessoa é pretensiosa quando ela impõe a sua pretensão, né? Justamente em decorrência de uma situação dessas, né? Agora que a gente já sabe justamente, né, o que de fato é a jurisdição, a gente vai passar a falar algumas coisas a respeito das características da jurisdição. A primeira característica que a gente tem é justamente a inércia da jurisdição. A jurisdição ela é inerte e necessita ser provocada. Na informação anterior, né, onde a gente diz aqui, na classificação de Carmelucci, a gente diz aqui, ó, na classificação de Carmelucci, para a existência de uma lide ou litígio, é necessário que ocorra um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Não basta apenas haver essa pretensão resistida, essa lide, né? Uma das partes, ela deve de fato procurar o judiciário, ela deve procurar o Estado para resolver esse conflito. O Estado não pode por si só, salvo algumas exceções em lei, resolver isso sem que haja esse impulso inicial da parte. Então, a jurisdição ela é inerte e necessita ser provocada por uma das partes. Ou Joãozinho ou Pedro devem, de fato, procurar, né, o Estado, o judiciário para resolver esse conflito. Bom, a pretensão jurisdicional ela é justamente efetiva somente quando solicitada. Então, essa solicitação por parte de Pedro ou de Joãozinho, como no exemplo anterior, né, ela vai justamente fazer com que a pretensão jurisdicional seja efetiva. Ok? A jurisdição ela é justamente uma função inerte, né, que só se põe em movimento quando, de fato, né, provocada, invocada por alguém, por alguma das partes. Quando aquele que invoca a pretensão jurisdicional do Estado, né, justamente vai até ele, então solicita, na verdade, que ele resolva esse conflito, então essa pretensão, né, essa jurisdição, ela vai justamente ser efetivada. Bom, nessa linha de raciocínio, nós podemos falar, né, que a jurisdição necessita ser provocada. A aplicação justamente, em decorrência disso, a gente pode falar que é justamente a aplicação do princípio da demanda, onde a gente informa, né, a gente diz que é do cidadão e não do juiz, do magistrado, a iniciativa de movimentar ou não movimentar o poder judiciário. Conforme nosso artigo aqui 262, lá do Código de Processo Civil, a gente diz que no processo civil, né, começa por iniciativa de uma das partes, mas se desenvolve por impulso oficial, né? Então, lá no artigo 2º também, a gente tem o artigo 2º do Código de Processo Civil, a gente tem dizendo aqui, ó, nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado requerer, nos casos e formas legais, né? Nos casos e formas legais. Ok. Pessoal, a atuação do juiz, ela fica limitada dessa forma, pela iniciativa da parte, aos pedidos formulados pela parte. Lá nas nossas aulas de processo civil, a gente diz que a parte ela deve iniciar o processo com uma petição inicial. Então, nessa petição inicial, ela formula os pedidos que ela quer, né? Se ela quer ser, se Joãozinho, no exemplo anterior, ele quer que a posse e a propriedade dele seja mantida e que Pedro pague uma indenização por danos morais porque ele se sentiu ofendido, né? Então, de fato, o juiz só pode dar até aquele limite. Agora, se ele não pedir a indenização por danos morais, o juiz de ofício não pode apenas dar aquela indenização para ele. Ele fica restrito àquele pedido na petição inicial. Bom, assim, por ser inerte, né, o judiciário de fato é inerte, como a gente já viu, ao provocar a jurisdição, o autor, né, ele empurra e limita justamente a jurisdição, conforme aqui o artigo 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe ao defeso conhecer de questões, né, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Então, o que de fato a parte vai requerer, lá na petição inicial, ela vai limitar a atuação do juiz,
né? Conforme o artigo 460 aqui, a gente pode também dizer que é defeso ao juiz proferir sentença, né, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. Se Joãozinho pedir uma indenização por danos morais de 3 mil, o juiz simplesmente não pode dar uma indenização de 14 mil reais, né? Então o juiz ele fica limitado ao pedido da parte. Bom, existem algumas exceções a essa regra, e é justamente aqui no artigo 989 do Código de Processo Civil, onde ele diz que o juiz, de ofício, né, ele pode iniciar o inventário, se nenhuma das partes mencionadas no artigo antecedente o requerer no prazo legal. Então, no processo de família, de fato, né, o juiz ele pode, por iniciativa própria, iniciar o inventário. Bom, outra exceção é justamente do 461 do Código de Processo Civil, onde diz que na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará a providência que assegurará o resultado prático e equivalente ao do adimplemento. Então, pessoal, o resultado prático equivalente, né, se tem nesse caso um resultado prático equivalente diverso daquele que foi requerido inicialmente, lá na petição inicial pelo autor, tá bom? E agora, outra característica que a gente tem da jurisdição é que, de fato, ela é indeclinável, indelegável e inevitável, ok? Constitucionalmente, ficam, de fato, proibidos os tribunais de exceções, né, tribunais ou juízes de exceções. A gente já falou isso em uma das nossas aulas. Né? Sendo a jurisdição exercida somente pelo Estado juiz. Então, somente o Estado juiz, né, pode, de fato, exercer aquela jurisdição. Pelo juiz natural, por aquele que é investido no poder judiciário, no poder de julgar. Tá bom? Não poderá o juiz se eximir de julgar, salvo casos de impedimento, suspensão, incompetência, tampouco delegar suas atribuições de julgamento. A gente também já falou isso nas nossas aulas de processo civil, que o juiz ele não pode se negar a julgar, tá bom? A não ser por caso de suspeição, que a gente trabalhou os casos de suspeição, de impedimento, incompetência, tampouco, né? Ele não pode delegar suas atribuições de julgamento a outra pessoa. Bom, somente o juiz, ele exerce a jurisdição. O juiz leigo, ele de fato, ele não pode exercer, né, a jurisdição. A gente também tem uma observação aqui que é da arbitragem. Ela não é praticamente, não é jurisdição. Ela de fato é equivalente à jurisdição, tá bom? Um artigo bastante interessante do Código de Processo Civil que a gente traz aqui é o 126. O juiz ele não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Nesses casos, o juiz, ele de fato tem que utilizar a analogia, né, os costumes e os princípios gerais do direito para poder resolver o caso. Ele não pode simplesmente dizer, aqui tem uma lacuna, tem uma obscuridade da lei, eu não vou julgar esse caso, né? Ele tem que de fato julgar. Aqui, Nelson Nery Júnior, ele afirma que, embora seja a atividade típica do Poder Judiciário, a jurisdição ela pode ser excepcionalmente exercida, né, lá pelo Poder Legislativo. Por que o Poder Legislativo pode, de fato, exercer essa função atípica dele? Bom, conforme o artigo 52, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, quando a competência do Senado Federal para o julgamento do presidente e vice-presidente nos crimes de responsabilidade. Então, de fato, né, o Senado Federal ele pode, sim, julgar esses crimes cometidos pelo presidente ou pelo vice-presidente nos crimes de responsabilidade. A jurisdição ela também é desinteressada e imparcial. Né? O que quer dizer com desinteressada e imparcial? Põe em prática as vontades concretas da lei, que não se dirige a um órgão julgador, mas sim aos sujeitos da relação jurídica, né? Bom, ela também é substitutiva. O Estado, ele chama para si o problema. De fato, ele não permite que haja uma autotutela, né? Que a pessoa faça justiça com as próprias mãos. O Estado, ele substitui a vontade das partes. Bom, definitiva. As decisões judiciais, elas são protegidas pelo manto da coisa julgada. Então, há de fato uma proteção, né, a essas sentenças, essas decisões judiciais, né? E ela é única, unidade, né? Ela é indivisível, a jurisdição ela é indivisível.
Os princípios que regem a jurisdição são os seguintes, né? A gente também já trabalhou eles na nossa aula de teoria geral do processo, que é justamente o da inafastabilidade da jurisdição, onde veda que a lei suprima de jurisdição qualquer ameaça ao direito, né? A lei, ela não pode suprimir da jurisdição a apreciação dessas ameaças, né? A investidura, quem exerce a jurisdição, ela deve estar investido no cargo de juiz, tá bom? A gente viu isso no slide anterior. E a indelegabilidade da jurisdição. Não se pode delegar a jurisdição a terceiros. A tarefa de solucionar conflitos é do Estado, né? É do Judiciário. Então, eu não posso simplesmente passar essa função lá para o Poder Executivo. Bom, aqui nós temos a seguinte informação. É jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Pessoal, quando a jurisdição é contenciosa e quando a jurisdição é voluntária? A jurisdição contenciosa é a jurisdição por excelência, né? Ela existe de fato uma lide, que é uma pretensão resistida, né? Há um conflito de interesses, uma pretensão resistida, um conflito de fato entre as partes, né? Surge de fato o Estado, juiz, diretor do processo, objetivando resolver o conflito, pacificar e compondo de fato os conflitos. Pessoal, recapitulando, a jurisdição contenciosa é justamente aquela que há uma lide, né? O que é uma lide? A gente viu lá no conceito do autor Carmen Lute, né? Que a lide é, de fato, um conflito entre as partes, qualificado por uma pretensão resistida. Lembra lá do exemplo do Joãozinho, que tinha um terreno, que de fato, né, o Pedro passou lá em frente ao terreno e disse, olha, quero esse terreno, tenho a pretensão de ficar com esse terreno. E o Joãozinho foi lá e resistiu. Disse, poxa, cara, tu é muito pretensioso, né? Tu é muito pretensioso. Eu não vou te dar o meu terreno simplesmente porque tu quer. Então, justamente, nasce um conflito entre as partes, entre Joãozinho e Pedro. Então, a jurisdição contenciosa é justamente isso. Já a jurisdição voluntária, não. O que de fato a gente tem, a diferença entre elas duas é que uma há um conflito, né, uma lide, e na outra não há uma lide. O juiz, ele realiza justamente a gestão pública da lei, né? Gestão pública dos interesses privados, não há uma lide, mas negócio jurídico processual que necessita a chancela do Estado por meio da jurisdição. Então, pessoal, a diferença de fato entre a jurisdição contenciosa e voluntária está bem aqui, ó. Eu até marquei de vermelho que era para destacar. Não há lide na jurisdição voluntária e na jurisdição contenciosa há justamente essa lide, esse conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida, tá ok? Pessoal, utilizem a nossa hashtag Fique em Casa Aprendendo, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente aprendeu o que de fato era a jurisdição, né? As características dessa jurisdição, o que de fato é uma lide. Então, a gente sabe que a jurisdição ela é inerte, ok? A principal característica é justamente essa, que a jurisdição ela é inerte e que precisa o Estado ser provocado por uma das partes ou pelo Ministério Público para que ele possa, de fato, né, exercer a sua função jurisdicional. Então, na próxima aula a gente vai falar a respeito da organização do Poder Judiciário, tá ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes, mas na hora de estudar elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver. Olá, alunos! Eu sou o professor Gustavo Naiva e hoje nós vamos continuar a nossa aula a respeito do Poder Judiciário brasileiro, né? Na aula passada nós falamos a respeito da jurisdição. Nós sabemos que a jurisdição é o poder que o Estado tem, de fato, de dizer o direito, de aplicar o direito e dirimir certos conflitos, né? Então, esse era um estudo, nosso estudo inicial, para poder entrar, de fato, né, no assunto do judiciário brasileiro, conhecer o nosso judiciário brasileiro,
Bom, para falar a respeito do judiciário brasileiro, nós primeiro temos que saber como se deu essa separação dos poderes, né? Entre o executivo, o judiciário e o legislativo. Lá em 1748, um filósofo, político, escritor francês, né? Montesquieu, em seu livro O Espírito das Leis, ele de fato apresentou a teoria da separação dos poderes. Tá, ok? Essa teoria ela foi concebida de fato, né, com o objetivo de assegurar a liberdade dos indivíduos e efetivar, né, o regime democrático. Além disso, ele tinha também como objetivo, né, de aumentar a eficiência do Estado por meio de uma distribuição das suas atribuições entre os órgãos, né, especializados. Bom, com essa repartição, por exemplo, era possível, de fato, combater o Estado absoluto, né? Que é aquele o Estado absoluto, que fica na mão de um monarca ou de um ditador. Então, essa foi a intenção, de fato, de Montesquieu ao criar a teoria da separação dos poderes. O próprio Montesquieu, ele tece, né, uma crítica a essa nomenclatura de separação dos poderes. Ele diz que o poder político ele é uno e indivisível. Então, com isso, de fato, não deveria se falar em separação dos poderes, e sim em distribuição das funções estatais, né? Assim, o Montesquieu ele propõe, na verdade, a separação dos poderes, justamente em três partes, né? No legislativo, no judiciário, no executivo e no judiciário. E é por conta disso que hoje podemos chamar essa divisão de tripartição dos poderes. O Brasil, de fato, ele adota, né, esse modelo de administração pública. E esse modelo de administração pública ele é justamente considerado um princípio fundamental do direito, né? Ele está lá na nossa Constituição Federal, no artigo 2º, onde diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pessoal, o Poder Judiciário, ele é justamente, né, o órgão que possui a função de administrar a lei e a justiça perante a sociedade. A gente disse, né, que a jurisdição é o poder que o Estado tem, né, e o órgão responsável por esse poder, né, de dizer a lei e administrar essa lei é justamente, né, o Poder Judiciário. Então, é justamente o Poder Judiciário que possui a função de administrar a lei e a justiça perante a sociedade. Isso que significa que esse setor ele possui a finalidade de defender os direitos, né, da pessoa física, da pessoa jurídica, animal e ambiental. Dessa forma, ele promove, né, a justiça e resolve os conflitos, né, conflitos que possam surgir na sociedade, através dos métodos como investigação, apuração, julgamento e punição, né? A gente sabe lá das sanções que a gente trabalhou nas aulas de direito penal. Dentre os poderes que compõem a República Brasileira, cabe ao Poder Judiciário interpretar as leis elaboradas pelo Legislativo, né, e justamente promulgadas pelo Poder Executivo. Ele deve, de fato, aplicá-las, né, essas leis, o Poder Judiciário ele deve aplicar essas leis em diferentes situações e julgar os cidadãos, né, os cidadãos que, de fato, por qualquer outro motivo, né, tenham, de fato, descumprido as leis, as suas obrigações civis. Bom, o judiciário, ele visa garantir e defender os direitos individuais, como a gente falou lá na nossa primeira parte, né, na primeira parte do nosso material. Ou seja, ele promove a justiça, resolvendo, né, dirimindo os conflitos que possam surgir na vida em sociedade. Bom, as responsabilidades e a estrutura do Poder Judiciário, de fato, elas são determinadas pela nossa Constituição Federal, pela nossa lei maior, né, lá no do artigo 92 ao artigo 126. E nessa parte aqui, a gente tem justamente essa afirmação para poder começar o nosso próximo conteúdo, né? Que é justamente, todos os cidadãos têm o direito de solicitar que o judiciário se manifeste de maneira a resolver disputas ou punir aqueles que não cumprem as leis. Então, lembram lá dos princípios do direito, né? A gente tem o princípio da inafastabilidade da jurisdição. E justamente o que quer dizer aquela frase, né? Todos os cidadãos têm o direito de solicitar ao judiciário que se manifeste. E o judiciário ele não pode se excusar justamente de se manifestar nesses casos onde há uma ameaça ou lesão a direito, tá bom?
Então, a gente vai falar aqui dos princípios que constituem, que são a base do nosso Poder Judiciário. Os 3 principais princípios, que são justamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, no inciso 35, onde diz que a lei ela não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, de fato, o Poder Judiciário ele tem que apreciar aquela lide, aquele problema que foi levado até ele, né? Esse princípio ele já deixa bem claro que, de fato, cabe ao Poder Judiciário, né, o monopólio da jurisdição. Então, ele também, por outro lado, é assegurado a todo cidadão, todo aquele que se sente lesado ou ameaçado em seus direitos, o ingresso aos órgãos judiciais. Tá ok? Com o objetivo de garantir justamente esse direito, né, desse acesso à justiça, foi criada uma estrutura paralela ao Poder Judiciário, que são justamente, né, para poder dar acessibilidade às pessoas, para que todo aquele que se sinta lesado, né, ele possa de fato acessar o Poder Judiciário. Às vezes a gente tem aquela pessoa que é hipossuficiente, que não tem condições financeiras de arcar com os custos processuais e advocatícios, né? A gente tem aquela pessoa que não tem algumas capacidades. Então, foi criada uma estrutura paralela para solucionar esse problema, que é justamente o Ministério Público e a Defensoria Pública, para aquelas pessoas que não têm condições de pagar, né, justamente aquele advogado particular, aquelas custas processuais. E também temos os advogados, né, particulares inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, lá na OAB. Bom, o nosso outro princípio é justamente o princípio da inércia. Na nossa aula passada de jurisdição, a gente falou justamente, né, que o Estado ele é inerte, ele precisa dessa provocação. E é justamente isso que o nosso artigo 2º do Código de Processo Civil vem dizer, né? O processo ele começa por iniciativa das partes, né? Ele se desenvolve por impulso oficial, salvo exceções previstas em lei. Tá bom? Então, salvo essas exceções, então é a parte ou o Ministério Público que, de fato, né, vai iniciar o processo, que vai, né, provocar o Poder Judiciário. Essa regra, ela justamente vem vedar, né, que o processo inicie por iniciativa do magistrado, né? Essa regra ela está consubstanciada, né, no princípio constitucional da inércia processual ou da jurisdição. E tanto vale para regras do direito do processo civil, quanto do processo do trabalho, como processo administrativo, né? Esse princípio ele vem justamente dando a parte ao interessado, né? Justamente, ou que pode ser o Ministério Público também, o poder exclusivo de iniciar a lide, né? E através do processo judicial, buscar a tutela jurisdicional, por iniciativa dele mesmo, não do magistrado. Outro princípio que a gente tem é justamente o princípio da imparcialidade do juiz. Aquele processo ele já começou, né? Aquele cidadão ele já teve acesso ao judiciário, seja por um advogado particular, por meio do Ministério Público, da Defensoria Pública, né? Ele, de alguma forma, ele teve acesso ao Poder Judiciário para dirimir aquela lide dele, né? Aquele processo ele começou por iniciativa da parte, onde ele disse, olha, eu tenho um problema, eu quero que o judiciário aprecie. O judiciário ele não pôde, né, se excusar de apreciar aquele problema, aquela lide, né? Então, agora, o cidadão, de fato, ele quer uma sentença justa, né, imparcial do juiz, né? E é justamente isso que o princípio da inércia vem buscar, né? Preservar a imparcialidade do juiz, tornando faculdade exclusiva das partes a iniciativa para movimentar o aparato judicial e a delimitação dos contornos do litígio. Então, pessoal, a imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes e, embora não esteja expressa, é uma garantia constitucional, né? Por isso, as partes, tem as partes o direito de exigir um juiz imparcial, tá ok? Pessoal, a gente já falou dos princípios que compõem o nosso que fazem parte da estrutura do nosso Poder Judiciário. E agora a gente vai falar das funções do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele tem a sua função típica e a sua função atípica. Professor, qual é a função típica do Poder Judiciário? Pessoal, a gente falou desde o início da nossa aula, né? Então fica fácil de entender que a função típica do nosso Poder Judiciário é a função de julgar, também conhecida como a função jurisdicional, ou seja, dizer o direito ao caso concreto, tá bom? Dirimir os conflitos que lhes são levados quando da aplicação das leis.
Pessoal, o Poder Judiciário ele também tem funções atípicas, ele faz o que de fato, né, não é função dele, é função do Poder Legislativo, é função do Poder Executivo, lógico, respeitando a lei, né? Então, o que a lei permite, o Poder Judiciário, né, ele faz, que é justamente elaborar o regimento interno dos tribunais. Essa elaboração dos regimentos internos, né, dos tribunais é justamente a função legislativa, é função do Legislativo, né, e conceder licenças e férias aos seus magistrados eventuários. Essa função é justamente, né, do Poder Executivo, né, Poder Executivo. Aí nós passamos a falar da estrutura do nosso Poder Judiciário, né? Lá no nosso artigo 92, a Constituição Federal da Constituição Federal de 98 é justamente o encarregado à organização do Poder Judiciário, né, do território brasileiro. Então, o artigo 92 é justamente o responsável, né, por essa organização do nosso Poder Judiciário. E ele diz justamente quem são os órgãos do nosso Poder Judiciário. Aqui temos como órgão do nosso Poder Judiciário, né, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, né, o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais e os Tribunais e Juízes Militares, os Tribunais e Juízes do Estado e do Distrito Federal e Territórios, tá ok? Então, no artigo 92, a gente encontra a composição do nosso Poder Judiciário. Tá ok? E como funciona o nosso Poder Judiciário? Pessoal, o Poder Judiciário, na verdade, ele possui vários órgãos, como a gente acabou de ver. E cada um desses órgãos, eles funcionam de maneira hierárquica, ok? Sendo essa hierarquia, né, sendo que essa hierarquia é formada por instância ou grau de jurisdição. A gente já vai ver o que de fato são instâncias ou graus de jurisdição. O Poder Judiciário, ele é dividido em justiça comum e justiça especializada. A gente vai mais para frente olhar o nosso organograma e a gente vai poder visualizar essa estrutura do nosso Poder Judiciário. Mas é importante a gente ressaltar aqui que a primeira, né, a justiça comum, ela é composta pela Justiça Federal e a Justiça Comum. Já a justiça especializada, ela é composta pela Justiça Militar, pela Justiça Eleitoral e pela Justiça do Trabalho, tá ok? Além das instâncias, estabeleceu-se também, com o objetivo de organizar e facilitar o trabalho do judiciário, uma divisão de matérias, né, ou questões que são julgadas. Elas podem ser de direito civil, quando se relacionam com conflitos e surgem entre pessoas, empresas e instituições, né, penais, quando se referem a tipos de crime, trabalhistas, conflitos entre trabalhadores e empregadores e patrões, né, eleitorais, que é justamente quando temos questões que se relacionam a campanhas eleitorais ou as eleições, de fato, né, militares que envolvam crimes, né, da esfera das Forças Armadas, que são a Aeronáutica, Marinha e o Exército, e justamente federais, né, casos que forem de fato de interesse, né, do governo federal, que se relacionem, né, diretamente com a política e a política e administrativa do Brasil. A organização política e administrativa do Brasil. Bom, na primeira instância, né, que é composta por juízes de direito de uma comarca, a primeira instância é composta por juízes de direito de uma comarca, pessoal. E só para esclarecer aqui, a comarca é uma divisão territorial, né, uma divisão do território brasileiro para fins de aplicação da justiça, que engloba vários municípios. Ou seja, em uma comarca a gente pode ter N municípios, a gente pode ter alguns municípios, tá bom? A gente não vai adentrar muito nesse assunto, que mais para frente a gente vai, de fato, mostrar para vocês lá no organograma. Bom, cada comarca ela possui um juiz habilitado para julgar as causas cíveis e penais, né? E nela também encontramos também juízes do trabalho, juízes eleitorais e juízes federais. Bom, assim, a primeira instância é aquela na qual o juiz, ele analisa e julga em primeiro lugar um caso apresentado ao Poder Judiciário. Então, quando a gente leva de fato o caso à apreciação do Poder Judiciário, a gente tem uma decisão monocrática, né? O juiz, apenas um juiz decide, né? Caso a gente não concorde com aquela decisão, ache injusto, o juiz deu menos do que eu pedi, eu acho que eu devo receber muito mais,
né, eu tinha muito mais pedidos que não foram atendidos, eu de fato tive uma sentença procedente, mas nem todos os meus pedidos foram atendidos, né? Ou de fato eu era parte, eu era réu naquele processo e perdi, eu não consegui provar a minha inocência. Então, eu tenho o direito, né, segundo o princípio lá do duplo grau de jurisdição, eu tenho o direito de que aquele meu caso, aquela minha sentença, aquele meu processo, ele seja reanalisado. Aqui na segunda instância, né, uma turma colegiada de juízes, né, ela vai reavaliar aquela matéria e pode, de fato, mudar a decisão tomada pelo juiz de primeiro grau, né, aquele juiz ACO, aquela decisão monocrática. Esses órgãos, né, da segunda instância, eles são formados pelos tribunais de justiça, né, e de alçada, e pelos tribunais regionais federais, eleitorais, do trabalho. Esses tribunais, eles são compostos por vários juízes que formam um colegiado e julgam em conjunto, ok? Então, de fato, vence a tese que obtiver o maior número de votos, né? Se de fato a tese tiverem 5 juízes julgando, se 3 de fato votarem a favor e 2 não pelo provimento do recurso, de fato a tese que tiver maior quantidade de votos a favor vai ganhar. Tá bom? Os juízes de tribunais de justiça são chamados desembargadores, né? Os dos tribunais regionais federais denominam-se de desembargadores federais, mas há uma divergência doutrinária, né, onde diz que os tribunais regionais federais é composto não por desembargadores federais, mas sim por juízes federais de segunda instância. Então há essa diferenciação, vocês podem mais na frente ver, né, essa nomenclatura aí. Pessoal, eu gostaria de fazer uma observação aqui, que algumas pessoas falam que existe de fato um terceiro grau, né, de jurisdição, mas o terceiro grau de jurisdição ele não existe, até mesmo porque os tribunais superiores eles não irão de fato reavaliar, né, os pedidos das pessoas, eles não irão reavaliar o mérito das questões, eles irão analisar as questões de direito, né? Eles não irão revisar de fato, né? Não é um órgão de revisão, não é uma corte de revisão, esses tribunais superiores. São questões de direito e não de fato que irão ser analisadas nos tribunais superiores, tá bom? Então aqui a gente de fato tem o nosso organograma, onde a gente tem a nossa justiça comum e a justiça especializada, a gente diz que há essa divisão de fato, né? Aqui nós temos os juízes de primeira instância, né? Os juízes da justiça comum, vamos começar pela justiça comum. Na justiça comum temos os juízes dos estados, né? E dos distritos federais, que são esses juízes são vinculados aos estados, os juízes federais, né? E na segunda instância nós temos os tribunais, né? Na justiça comum nós temos o Tribunal de Justiça vinculado ao estado, composto pelos desembargadores, e nos tribunais regionais federais nós temos, né, justamente os juízes federais ou desembargadores federais, né? A gente sabe que tem essa nomenclatura. Os tribunais regionais federais, eles estão divididos em cinco regiões, tá bom? Então, há essa divisão entre os tribunais regionais federais. Acima dos tribunais regionais, a gente tem os tribunais superiores, que é composto por ministros, né? Esses tribunais superiores são compostos, o principal, o Tribunal de Justiça, ele é o Supremo Tribunal de Justiça, ele é composto por 33 ministros. Na justiça especializada, que é justamente a justiça onde a gente vai ter os juízes de direito do trabalho, direito eleitorais e direitos militares, né? A gente tem justamente os juízes na primeira base, na primeira instância. Na segunda instância, nós também temos tribunais regionais, né, compostos lá pelos seus juízes federais ou de seus desembargadores, de acordo com a nomenclatura que vocês encontrarem, tá bom? E acima nós temos os tribunais superiores, né? O Tribunal Superior do Trabalho, que é composto por 27 ministros, o Tribunal Superior Eleitoral, que é composto por 7 ministros, e os tribunais superiores militares, compostos por 15 ministros. A gente sabe que aqui na primeira instância, a gente vai ter, de fato, né, uma decisão monocrática. O juiz vai apreciar ali e vai julgar. A parte não concordou, ela recorre, né, por meio de recurso, ela sobe e o seu processo vai ser analisado na segunda instância, né, por uma turma colegiada composta por vários desembargadores. Essas decisões, né, de fato, elas só vão ser apreciadas pelos tribunais superiores se de fato houver um problema, né, com a aplicação da lei. Caso não haja, de fato, não vai ser uma reanálise, até mesmo porque os tribunais superiores, eles não são um órgão, né, de reanálise, como a gente afirma aqui no nosso slide. Não são cortes de revisão.
Então eles não vão analisar de fato o mérito aqui. E temos, por final, o nosso Supremo Tribunal Federal, né, que é composto por 11 ministros, e o Supremo Tribunal Federal, ele justamente é o guardião da lei, né, ele é o guardião da nossa Constituição Federal, é ele que vai, de fato, fiscalizar a lei que está sendo aplicada. Essa é a nossa última aula, então, até mais, utilizem a hashtag Fique em Casa Aprendendo e bons estudos! Essa é a Bia. Essa também é a Bia. Bia curte dançar. Bia adora cinema. Bia gosta de cantar. Bia se amarra em praia. As duas têm gostos diferentes. Mas na hora de estudar, elas se encontram na plataforma Gonçalves Dias. Aulas pelo canal do YouTube, dicas pelo Instagram, conteúdos para downloads no site e muito mais. Plataforma Gonçalves Dias. Aprenda onde estiver.